Resolução da segunda fase, nível B, da OBFEP do ano 2018. O que a questão fala? Ela diz que o grande trunfo da física foi estabelecer, ao estudar um fenômeno, uma relação íntima entre duas linguagens, expressando-a tanto através da linguagem utilizada em nossa vida diária, como por intermédio da linguagem da matemática. Sabemos que ambas fazem uso de símbolos para representar o que se deseja explicar. Abaixo temos uma história com alguns eventos matemáticos envolvidos. Em um dia ensolarado, em terras da Bahia, quando os portugueses ainda cá não haviam chegado, Ubirajara e Cauê, dois índios da tribo Tupi, saíram em busca de alimentos, caminhando em margens opostas de um rio. Após longa caminhada, avistaram dois coqueiros de alturas diferentes. Um coqueiro de 30 metros de altura estava na margem do rio por onde caminhava Ubirajara, e o outro com 20 metros de altura, na margem oposta por onde caminhava Cauê. A distância entre os coqueiros era de 50 metros. Os índios subiram até o alto das folhagens e lá se acomodaram olhando as águas do rio, quando avistaram na superfície das águas um peixe. Munidos, que estavam com arco e flecha, simultaneamente lançaram suas flechas, que após um curto intervalo de tempo, simultaneamente se cravaram no peixe. Como os arcos eram iguais, as flechas foram lançadas com a mesma velocidade e percorreram uma linha reta até acertar o alvo. Pergunta-se: a que distância do coqueiro mais alto estava o peixe? Ora, aqui essa questão ela quer saber o quê? Essa questão ela quer saber a que distância do coqueiro mais alto estava o peixe, né? E para isso ele nos dá alguns dados. Ele vai falar que o coqueiro mais alto ele tem 30 metros e que os coqueiros estão a uma distância entre si de 50 metros. Ele vai nos dizer o que também? Que a flecha ela vai chegar no peixe em intervalo de tempos iguais, ou seja, simultaneamente vão se cravar no peixe. E os arcos e as flechas, os arcos eles eram iguais. Então, a pergunta é: o coqueiro mais alto estava a que distância do peixe? Para resolver essa questão, a gente faz o seguinte desenho aí, né? Temos aqui um desenho. Esse desenho aqui, ele vai representar o quê? Ele vai representar o coqueiro mais alto, essa parte aqui, o coqueiro mais alto, e essa parte, o coqueiro mais baixo. E temos aqui essa distância entre os coqueiros, que é 50 metros, e aqui essa bola amarela nós estamos representando como se fosse o peixe, né? Que vai ser o alvo que vai atingir. Alguns dados que a gente pode estar acrescentando que a questão não dá. O coqueiro mais alto, ele é 30 metros. O coqueiro mais baixo, 20 metros. Do coqueiro mais alto está essa determinada distância. E o coqueiro mais baixo está essa distância do alvo, que é o peixe. Que são representadas essa distância, vão ser representadas pela letra D. E o que é importante saber? Ora, pessoal, se as flechas, os arcos eram iguais, eles foram na mesma velocidade e cravaram o peixe no mesmo instante, eu posso concluir que a minha distância aqui ela vai ser igual, ou seja, as distâncias elas são iguais. Essa distância aqui ela é igual a essa distância aqui, para a gente estar resolvendo a questão. Por que eu digo isso? Porque para essa questão é interessante compreender que como o intervalo de tempo entre o lançamento da flecha e o intervalo que a flecha atinge o peixe, ele é muito pequeno, a resistência do ar ela não vai interferir e fazer uma diferença significativa na trajetória da flecha. Então, assim eu posso concluir o quê? Que as distâncias são iguais. Por quê? Porque a flecha ela vai atingir o peixe no mesmo instante. E o que eu tenho para saber aqui, pessoal? Eu ainda sei o que? Eu sei
que daqui do coqueiro até aqui o peixe eu tenho uma determinada distância que eu não sei qual é, que eu vou chamar de x. E desse coqueiro aqui até o peixe eu vou ter uma outra distância que eu vou chamar de quem? De 50 menos x. Mas por que eu vou chamar de 50 menos x? Ora, porque eu sei que a distância de um coqueiro para outro é o que? 50 metros. Se eu sei que a distância de um coqueiro para outro é 50 metros e que eu já chamei essa primeira distância aqui de x, logo a minha outra distância aqui vai ser o quê? 50 menos x. E para essa questão, como é que eu posso estar resolvendo essa questão, pessoal? Vamos usar o teorema de Pitágoras, que é usado quando a gente tem triângulos retângulos. Ou seja, nós vamos ter aqui um triângulo retângulo aqui e vamos formar aqui, temos outro triângulo retângulo, pessoal. E nós vamos estar aqui usando o teorema de Pitágoras. E o que o teorema de Pitágoras diz? Vai dizer o quê? Que para o nosso primeiro triângulo aqui, o triângulo 1, eu tenho que d ao quadrado vai ser igual a 30 ao quadrado mais x ao quadrado, certo? Esse é para o meu triângulo 1. E eu vou ter o meu triângulo 2, pessoal, que vai ser esse daqui, o meu triângulo 2, que vai dizer que eu tenho o quê? Que d ao quadrado vai ser igual a 20 ao quadrado mais 50 menos x ao quadrado. Esse aqui é o meu triângulo 2. Então, eu já tenho aqui o meu triângulo 1 e o meu triângulo 2. E como é que eu vou resolver a questão? Ora, eu sei que D é igual a D, as distâncias são iguais. Então, eu posso igualar isso aqui. Eu posso dizer o quê? Que isso aqui, D ao quadrado, vai ser igual a quem? A D ao quadrado. Então, eu vou aqui substituir aqui o triângulo 1 e aqui eu vou substituir o triângulo 2. Por quê? Porque as distâncias são iguais. Então, substituir, pessoal. Substituindo, eu tenho o quê? 30 ao quadrado mais x ao quadrado igual a 20 ao quadrado mais 50 menos x, fecha parênteses, ao quadrado. Então, tenho aqui essa questão. Então, a gente vai estar aqui resolvendo essa questão. Eu devo observar o quê? Eu tenho que observar um detalhe muito importante. Aqui eu tenho um termo do quadrado da diferença. E como é que eu vou resolver esse quadrado da diferença? Eu vou saber o quê? Para mim resolver eu sei o quê? Que a ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. É assim que eu vou resolver esse termo. Então vamos resolver termo por termo aqui dessa nossa equação. Então, 30 ao quadrado é 900 mais x ao quadrado igual 20 ao quadrado é igual a 400 mais. Então, nós vamos fazer aquilo que eu falei para resolver. O quadrado da diferença. Então, a ao quadrado, quem é o a? O a é o 50. Então, 50 ao quadrado, 2.500 menos 2 vezes A vezes B. Então, 2 vezes 50, 100 vezes x. Então, menos 100x mais B ao quadrado, que é o nosso B, é o x. Então, fica x ao quadrado. Logo, resolvendo, temos que 900 mais x ao quadrado igual a 400 mais 2.500 menos 100x mais x ao quadrado. É interessante observar o que, pessoal? De cara, eu posso estar eliminando esse x ao quadrado com esse x ao quadrado. Porque na hora que eu for jogar isso no mesmo termo, um vai passar com sinal negativo, então eles vão se cancelar. Então, eu já posso cancelar esses termos aqui. Agora, eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou jogar para o primeiro membro o menos x, o menos 100x. E eu vou colocar para o segundo membro o 900. Então, fica como?
esse menos 100x ele vai ficar para cá positivo, então fica 100x. Aí esse 900 para cá, vem. Observa o que, pessoal? 400 mais 2.500 é 2.900. Esse 900 aqui, ele vai vir para cá negativo. Então, 2.900 menos 900 fica 2.000. Então, temos que 100x é igual a 2.000. Então, vamos isolar aqui o nosso x. Então, x é igual a quem? A 2.000 dividido para 100. Então, posso cancelar aqui 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. 20 dividido para 1. 20 dividido para 1 vai ser igual a quem? Vai ser igual a 20. Logo, a minha distância para o coqueiro maior, a distância do peixe para o coqueiro maior vai ser de quem? De 20 metros. Então, essa é a resposta da nossa questão.